Gente, uma reviravolta no caso do filho que matou o pai em Pinhais. Telmo, piloto de 51 anos, foi morto com 11 facadas. Hoje, aqui no Balanço Geral, você vai ver uma outra versão sobre quem era esse homem. Primeiro que o Bruno não é suspeito. O Bruno é o autor de ter matado meu pai. Em uma entrevista exclusiva ao Balanço Geral, Michele e Pablo falaram sobre o pai e a primeira versão sobre o crime que aconteceu na noite do dia 24 de fevereiro pode cair por terra. Telmo é esse homem no vídeo, um sorriso tímido e que os filhos afirmam que nunca teria coragem de fazer mal a alguém. Meu pai nunca foi agressivo mesmo, tanto que hoje ver uma situação que estão falando do meu pai, tá agindo como um monstro, isso para a gente é inaceitável, a gente não pode aceitar isso, a gente não pode ficar calado frente a uma situação dessa. Esse foi o último áudio enviado pelo Telmo para a filha Michele. A mensagem chegou 40 minutos antes de ele ser assassinado dentro de casa. Oi, eu não falei que te amo hoje. Me desculpa, me perdoa. O papai levantou às 1h30 da manhã e já fiz a oração para todo mundo aí que tinha que acontecer. Mas eu te amo, filho, tá bom? Bom trabalho aí, bom descanso. O crime aconteceu numa casa que fica nos fundos deste terreno. Para chegar até lá, precisa passar por esse corredor estreito. Mas hoje está tudo fechado, até porque ninguém está morando aqui nesse momento. Só que o que chama a atenção na história do assassinato do Telmo é o que aconteceu antes de tudo isso. Primeiro, é preciso voltar no tempo, contar como o Telmo acabou conhecendo a mãe do Bruno. Tudo começou quando o Telmo conheceu uma outra mulher, teve um relacionamento e disso teve 4 filhos. Só que depois de alguns anos, o Telmo conheceu uma outra mulher, a Celi, e logo ela engravidou. O Telmo então deixou a outra família e foi morar com a Celi. A Celi estava grávida do Bruno. O tempo foi passando, os dois foram convivendo e o Telmo, sempre muito trabalhador, acabou viajando para outros lugares, até que em um determinado momento da vida deles, o Telmo e a Celi começaram a ter algumas discussões, alguns desentendimentos. Ela dizia que o Telmo estava agredindo, tentou matá-la algumas vezes, mas os dois continuavam com o casamento. Depois de um determinado tempo ainda, eles foram trabalhar no litoral do estado, mais precisamente em uma chácara em Antonina. Lá as coisas não deram muito certo e o Telmo acabou voltando então aqui para casa em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Não demorou muito, o Bruno também veio morar aqui com ele. A Celi continuou trabalhando no litoral e raramente os dois acabavam se encontrando. Ou os dois iam para lá, ou ela vinha para cá para ficar na presença dos dois. Nós conversamos pela primeira vez com os filhos do Telmo de outro relacionamento. Eles afirmam que o que aconteceu lá dentro foi um assassinato e não foi legítima defesa. Até porque eles não entendem até agora porque o Bruno, com apenas 19 anos, deu 11 facadas no pai. Ele estava deitado na cama, foi covardemente assassinado pelo Bruno, não foi legítima defesa, jamais. 11 facadas não caracteriza legítima defesa. Nas fotos, 3 filhos com o Telmo, mas o Bruno não está lá. Pablo, que é o filho mais velho, diz que Bruno nunca quis se aproximar dos irmãos. O Bruno e a Milena, eles não ficavam perto da gente. E a gente nunca deixou eles de lado, a gente sempre buscou conversar, mas eram umas crianças de pouco assunto. O que os filhos do Telmo não negam é que ele de fato tinha um problema sério com a bebida. E isso tudo teria começado quando ele perdeu o primeiro filho, o mais velho de todos eles, numa situação. Ele se sentiu culpado por ter perdido o filho, não ter conseguido ajudá-lo de alguma forma. Foi aí que a vida do Telmo começou a mudar muito. Ele não conseguia parar muito nos empregos, justamente por conta da bebida, e isso acabou se acumulando. Ele estava cada vez mais debilitado. E é por isso que os filhos dizem que naquela noite ele não teria nem condição de brigar, muito menos de tentar matar o próprio filho. Há 2 semanas atrás, a gente foi almoçar com eles. O Bruno quem fez o almoço, o Bruno sentou com a gente na mesa, todo mundo riu. Meu pai bateu nas costas do Bruno, ainda elogiou. Quem casar com esse menino tá feito, porque é um menino que cozinha bem. Ele sempre estava junto, sempre rindo, sempre todo mundo conversando.
Um vizinho afirmou que as brigas na casa eram frequentes e que uma tragédia poderia acontecer a qualquer momento. Eles brigavam, né? Daí tinha vez que o filho dele ia revidir, né? Ia atrás, aí batia na porta atrás do pai dele com faca. Os filhos do Telmo afirmam que a mãe do Bruno está acobertando ele. A ex-esposa do Telmo não foi ao velório do homem com quem ela viveu por 20 anos. Em nenhum momento ela demonstrou compaixão. E a gente pegou os documentos dele e a gente foi em busca da liberação do corpo dele. E na sexta-feira a gente conseguiu velar ele, né? Mas mesmo assim a gente enviou o endereço, o horário e o local do sepultamento do pai. E a gente não teve resposta nenhum deles. Algumas pessoas já foram ouvidas aqui na delegacia de Pinhais, mas as mais importantes ainda não. O Bruno e a mãe dele. Afinal, o que esse jovem de 19 anos tem a dizer sobre aquela noite? O advogado do Bruno já esteve aqui e disse que vai apresentá-lo. Por isso, por enquanto, ele segue em liberdade. Isso, pelo menos, até a próxima semana. Um histórico terrível de violência doméstica, foram feitos boletins de ocorrência, medida protetiva, inclusive de terceiros, né? E no dia não foi diferente, infelizmente ele estava embriagado, existem provas que ele estava embriagado. Então assim, é um histórico lamentável, trágico, que culminou com esse fato, mas ele vai comprovar que realmente agiu em legítima defesa, não tinha outra alternativa para ele. Ele estava com muito ódio e ele foi na intenção de matar o pai mesmo, não foi legítima defesa. Se ele foi homem para matar, ele é homem para se entregar. Se foi uma briga, por que ele não apresenta o exame de corpo de delito? Ele teve alguma facada? Ele teve algum soco do meu pai? Ele não teve nada, ele saiu intacto. Quem saiu de lá morto foi o meu pai, covardemente por ele. Aí você ouviu a Michele e a reportagem do William Bittar, que já está com a gente aqui no estúdio, mas eu estava prestando atenção nessa foto aqui, ó. Nessa montagem feita aqui pela nossa equipe de arte. Nossa equipe de arte aqui da RIC Record TV. Como são parecidos, né? Pai e filho. Não é verdade, doutora Márcia? Parecidos, pai e filho, né? E aí eu fico pensando como é que isso pode acontecer, né? Essa tragédia em família. E aí a gente tem a versão do Bruno, a mãe do Bruno, mulher do Telmo, do segundo casamento, segunda união, não foi ao sepultamento do Telmo. O que está acontecendo? O Bruno já foi ouvido pela polícia, Bittar? Boa tarde. Boa tarde, Jason. Boa tarde a todo mundo que acompanha o BG. Boa tarde, doutora Márcia. Ainda não, Jason. Na última semana, nessa semana, né? Apenas o advogado dele esteve na delegacia e foi marcado que o Bruno deve ser ouvido na semana que vem na delegacia de Pinhais. Até porque ele é a principal pessoa que deve esclarecer o que aconteceu dentro daquela casa naquela noite. Até porque, Jason, nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência daquela noite que foi aberto, inclusive, pelo vizinho da frente, inquilino do Telmo. E ele dizia nesse boletim de ocorrência que o Bruno saiu lá de dentro e avisou ele que acha que teria matado o pai dele. Mas foram 11 facadas, Jason. Então, certamente isso já tinha acontecido e provavelmente ele estava lá dentro quando viu que o pai dele já estava morto, já não tinha mais vida. E nesse boletim de ocorrência, o que chama a atenção, Jason, que foi escrito ali pela polícia, foi a declaração desse homem dizendo que, aparentemente, o Bruno estava drogado no momento em que ele acabou cometendo esse crime dentro da casa dele, matando o próprio pai dele. E é esse trecho que acaba chamando muita atenção nesse boletim de ocorrência, que possivelmente o Bruno já tinha um envolvimento com as drogas e poderia estar drogado naquela noite. Agora é o seguinte, queria que você prestasse atenção, agora 1h mais 15 minutos, você que está ligando agora a grande audiência aqui do Balanço Geral, você que está se somando aqui a essa grande audiência do Balanço Geral. Isso é uma história de família, um drama de família que nós estamos contando aqui. E você viu a reportagem que o William Bittar trouxe pra gente, o Bruno matando o pai com 11 facadas, né? Teria matado o pai ali com 11 facadas. Aí é o seguinte, você ouviu o que o advogado de defesa do Bruno disse? Que o Telmo teria um histórico de violência. Eu vou trazer agora alguns trechos do que disse a Michele para a gente contextualizar melhor e você entender. Ela diz que Bruno e a mãe estão tentando taxar o Telmo como um assassino. Lá atrás, quando eles tinham um comércio, ele defendeu, né, a família, acabou matando uma pessoa, um bandido, né, para defender a família. Isso poderia estar sendo usado agora.
né? Ele cometeu esse crime que faz muito tempo, 15 anos atrás. Mas foi para defender a família. Escuta só o que a Michelle fala. O que a defesa do Bruno quer é realmente isso. É tajar o meu pai como um assassino, né? Trazendo um fato que aconteceu há 15 anos atrás, hoje à tona, dizendo que foi há meses atrás, sendo que aquilo sim foi legítima defesa. O meu pai matou aquele assaltante porque ele estava com uma arma apontada na cabeça das crianças dentro do estabelecimento dele. E se ele fez isso, foi tanto para proteger os meus irmãos, quanto para proteger a esposa dele que estava lá. E ela sabe muito bem disso, ela reconhece isso. Ó, detalhe que o Bitar acabou de me contar aqui. Quando aconteceu esse crime, que o Telmo defendeu a família no comércio, a Celi, né? Que é a mãe do Bruno, estava grávida de quantos meses, Bitar? Estava grávida de alguns meses da Milena, que é uma outra filha do Telmo. O Bruno tinha 3, 4 anos de idade, estava nessa casa de massas, inclusive, quando aconteceu. Quando esse assaltante entrou, começou a ameaçar eles, o Telmo reagiu, levou uma facada, o Telmo acabou levando uma facada, reagiu, conseguiu tirar a arma desse bandido e acabou efetuando 2 disparos. Atirou 2 vezes contra ele. E aí, inclusive, ele teve essa reação quando viu que o bandido acabou apontando a arma para a mulher dele que estava grávida. E o que foi alegado até então é que esse caso teria acontecido há alguns meses e, segundo os filhos do Telmo, isso não é verdade. Aconteceu há cerca de 15 anos, quando ele tinha um estabelecimento lá no centro de Pinhais. A Michelle vai mais além ainda, a filha do Telmo, que é meia-irmã do Bruno, né? Ela diz o seguinte, que a mulher do Telmo, a atual, né, que seria a atual, e o Bruno, né, enfim, eles estão tentando aliás, a mãe está tentando acobertar o Bruno, quer ver? Só que ela está numa ânsia tão grande de tentar salvar o assassino do filho dela, que é mais fácil para eles inventarem mentiras do que simplesmente se entregar e deixar com que ele cumpra. Pois é, agora tem um trecho aqui, Bitar. Tem um trecho aqui, doutora Márcia, que é o trecho que me chamou muito a atenção nessa história toda. Nessa novela da vida real. É um trecho em que a Michelle conta que o pai praticamente abandonou o primeiro casamento para se dedicar ao atual. Inclusive, você vai ouvir, ela conta que o pai, o Telmo, que morreu, que levou 11 facadas, fazia tudo para cuidar do Bruno. Ouça. O meu pai abandonou a minha família, de certa forma, para ir dar tudo do bom, do melhor para o Bruno. O Bruno sempre teve tudo que a gente não teve. O Bruno nunca precisou trabalhar. Então, dizer que ele é um filho revoltado, é um filho que foi renegado, isso é tudo mentira. Então, isso só prova que realmente ele fez porque ele queria naquele momento. Que coisa. Veja só, doutora Márcia, quer dizer, o homem sai de uma relação, vai para uma outra, cria um filho, né, com todo amor, com todo carinho, e acaba morto numa cama com 11 facadas. Jasso, essa triste mecanismo de defesa, ou seja, ao invés de procurar, não, o Bruno ele agiu de uma forma que ele precisava se defender, por isso, não, vamos denegrir a imagem da pessoa que foi morta, que não pode se defender nesse momento. Então, a filha e os outros filhos vêm em defesa dele. Por quê? Porque estão se removendo coisas com uma defesa só de ataque, né? Atacando a própria vítima, né? Que levou, neste caso, 11 facadas. E, naquele momento, ele estava agredindo o filho, havia alguma coisa acontecendo? Em que local da casa essas facadas aconteceram? Essa informação apareceu para você, Bitar? Apareceu sim, doutora Márcia. Essa briga teria acontecido, de acordo com o Bruno ali, com a mãe dele, com o advogado, foi uma briga que aconteceu dentro do quarto onde estava o Telmo, de onde, inclusive, ele estaria deitado e mandou aquele áudio para a filha dele do outro relacionamento, dizendo que não tinha dito que amava ela ainda naquele dia. E isso aconteceu, esse áudio foi enviado cerca de 40 minutos antes dessa suposta briga acontecer lá dentro. A polícia chegou a apreender 2 facas que estavam dentro do quarto, mas uma delas apenas a princípio que estava manchada de sangue. Não dá para dizer que foi uma briga entre facas, que os dois estavam se ameaçando, isso não tem como dizer ainda, até porque aguarda-se o laudo da perícia para dizer o que aconteceu. E o que a família contesta é isso, a família do primeiro relacionamento do Telmo, os filhos do Telmo, eles acabam falando sobre isso. Por que então, se foi uma briga, por que 11 facadas? 2, no máximo, já teria sido suficiente
talvez o Telmo hoje ainda estivesse vivo, ou se tivesse perdido a vida, seria um golpe ali que teria atingido ele de uma forma que o matasse. Mas 11 facadas é o que eles acabam dizendo, que isso não podia ter acontecido e que não seria uma justificativa de defesa, né? Que não seria uma defesa. Você chegou a perguntar para a Michele, para o irmão dela, se o Telmo tinha esse histórico no outro casamento de alguma violência doméstica? Inclusive, Jássio, não foi nem com os filhos que eu conversei sobre isso. Eu conversei com a primeira esposa do Telmo, ela preferiu não gravar entrevista, não se identificar, falou apenas que os filhos pudessem conversar. Mas ela disse assim, dos 8 anos que eu fiquei com o Telmo e que nós tivemos 4 filhos, nenhuma vez, mesmo quando ele bebia, nenhuma vez ele chegou a me agredir. Até porque quando ele bebia, ele ficava mal, ficava bem debilitado, assim, ficava praticamente sem força. Então ela garante que isso nunca aconteceu, que nunca bateu nela ou nos filhos na frente dela, que isso nunca aconteceu, Jássio. E olha, tem um trecho aqui, doutora Márcia Bittar, que eu pedi inclusive para separar, para mostrar aqui, que é o seguinte: a família se reunia. Os filhos do primeiro casamento, os filhos do segundo casamento, se reuniam, inclusive 2 semanas antes de acontecer o crime. A Michele relata que teve um almoço. E ela fez questão, inclusive, de contar nessa sonora, nessa entrevista para o Bittar, que havia uma boa relação até do Bruno e o Telmo. Ela falou isso. E no dia que estavam todos reunidos, quem cozinhou, inclusive, foi o Bruno. Deixa eu ouvir. Há 2 semanas atrás, a gente foi almoçar com eles. O Bruno quem fez o almoço, o Bruno sentou com a gente na mesa, todo mundo riu. Meu pai bateu nas costas do Bruno, ainda elogiou. Quem casar com esse menino tá feito, porque é um menino que cozinha bem. Ele sempre estava junto, sempre rindo, sempre todo mundo conversando. Sempre todo mundo conversando, sempre rindo. E aí, Bittar? Existia algum histórico de problemas entre ele e o Bruno, entre ele e a Celi antes, que poderia ter sido o motivo também dessa situação toda? Conversei bastante com os vizinhos ali da região, até porque não conseguimos conversar com o Bruno, nem com a Celi, né? Eles não querem dar entrevista nesse momento. Com os vizinhos que eu conversei, já alguns falaram que sim, que rotineiramente, quando o Telmo bebia ou quando o Bruno acabava bebendo ou podia estar até sob o efeito de drogas, que eles acabavam discutindo sim e que ameaças, inclusive, aconteciam com faca. Não sei qual dos dois que usava faca quando essas ameaças aconteciam, mas que sim, que os dois brigavam, assim, algumas vezes, quando o Telmo bebia ou quando o Bruno também não estava bem, que os dois acabavam brigando de certa forma. Mas nunca, pelo menos o que a gente conversou ali com a família anterior do Telmo, que essas brigas, até quando ele tinha ou quando ele estava mal, nunca foram brigas violentas. O Telmo, de fato, tem algumas passagens na polícia, inclusive, mas são todas situações que estão em segredo de justiça, a gente não tem acesso ao teor dessas denúncias ou do que ele pode ter respondido em algum momento. Uma delas, sim, foi do homicídio que aconteceu há cerca de 15 anos, mas que ele foi inocentado, ele foi absolvido, porque lá ficou configurada, assim, a legítima defesa. Não só dele, como da família que estava com ele lá na casa de massas que ele tinha lá em Pinhais, Jasson. Ok, obrigado, William Bittar, mais uma vez pela sua participação aqui, doutora Márcia. Obrigado mais uma vez, a gente segue acompanhando capítulos novos que vão surgindo, a gente traz aqui no Balanço Geral. Atenção!